Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 12 de setembro e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos falar sobre direito do consumidor e turismo. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma. Rafael, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa bancada. Muito bom dia. Olá, Nathalie. Bom dia. Obrigado pelo convite. É sempre uma alegria participar. Um abraço aqui, sempre especial à Luana também. Uma alegria dividir a bancada com ela e ao telespectador que nos acompanha, que com certeza vai ficar bem informado com a dupla de hoje, o programa de hoje e os temas que você elencou na nossa pauta. Sem dúvida nenhuma. E também é empresária do ramo de turismo e diretora da Viagens Promo.com, Luana Cabral. Luana, muito bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui falando desse assunto que eu pouco gosto, né? Só que não. Bom dia. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Rafael, 28 anos de Código de Defesa do Consumidor sendo celebrados esta semana, mais precisamente ontem. Isso. Nessas quase 3 décadas, quais foram as principais conquistas e avanços no que se refere ao respeito ao consumidor com o CDC? Olha, Nathalie, a gente percebe, entende que foram muitas as conquistas, não é? Porque antes, na verdade, antes de 1990, 11 de setembro de 90, e o Código entrou em vigor em 11 de março de 91, mas antes disso, a verdade é que nós já tínhamos relação de consumo, que há muito vem sendo praticada na sociedade, faz parte das relações travadas e existentes entre as pessoas, não é? Mas o que nós não tínhamos era uma lei específica, não é? Uma lei que tratasse de forma mais igualitária essa situação. Nós tínhamos antes uma lei, que era o Código Civil de 1916, que cuidava ou que partia de premissas que não eram mais verdadeiras, né? Por exemplo, de um equilíbrio entre as partes, da vontade manifesta nos contratos, né? Como se o contrato continuasse sendo bilateral e, portanto, aquelas cláusulas redigidas refletissem, espelhassem a vontade de ambos. Com a evolução da sociedade, com o passar do tempo, o que foi detectado pelo Estado, inclusive, foi uma sobreposição de alguém que passou a ser mais forte nessa relação e, em regra, os fornecedores, os grandes fornecedores. Então, havia mesmo a necessidade dessa intervenção por parte do Estado, não para ser parte na relação, que ele não necessariamente é, mas para que pudesse disciplinar e criar uma lei que protegesse quem era e quem é mais fraco. Uma relação mais equilibrada, né? Exatamente, mais ou menos alguma coisa como nós tínhamos e ainda temos mesmo com as mudanças lá na CLT, não é? Então a CLT protege o trabalhador porque vê nele ali a parte mais fraca da relação trabalhista, o Código de Defesa do Consumidor protege aquele que é mais fraco frente ao poderio dos grandes fornecedores, não é? O poderio econômico, tecnológico, enfim. E os avanços nesse tema foram muitos na medida em que desde então se criou um sistema de defesa do consumidor, uma rede de proteção dispensada ao consumidor com vários órgãos aqui, né? A gente não fala só do Procon, até porque alguns Procons já existiam antes de 1990. Santos mesmo foi pioneiro nesse sentido, não era Procon, era SIDOC, Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor, que foi criado meses antes do Código, né? O SIDOC tem a data de criação de 27 de julho de 90, então alguns meses antes da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, Santos já se preocupava em dispensar esse tratamento e proteção aos seus munícipes consumidores que eram e são. Mas, na verdade, outros órgãos aqui participam, né? Nós temos na capital as delegacias. E esse foi um grande avanço, né? As delegacias de proteção ao consumidor, os juizados especiais, aqui mesmo na universidade, tem um juizado especial, tem um posto avançado do Procon aqui, enfim. Então, toda essa proteção que antes não existia, hoje ela é uma realidade justamente para fazer valer esses direitos e disseminar essa informação que me parece é o nosso desafio, é um serviço ali que não para, né? Quer dizer, não tem fim. Quanto mais você faz, mais tem para fazer e pelo menos o que nós percebemos é que essa lei é uma das leis mais conhecidas que nós temos hoje, ainda que isso não implique necessariamente em consciência dos direitos, não é? Mas a lei, como alguns gostam de dizer, é uma lei que pegou. Então, essa lei pegou realmente. Luana, uma lei que pega, quando um cliente entra na loja, ele é consciente, você percebe que ele está mais consciente dos seus direitos quando ele vai comprar um pacote, quando ele vai fazer uma negociação? Esse cliente, esse
consumidor hoje, ele é mais exigente? Com certeza, absoluta. Ele tem acesso a tudo, ele tem certeza do que ele está pedindo e ele tem certeza do serviço que tem que ser prestado, do direito dele. Então, é importante que os dois lados estejam muito bem informados quanto a isso para evitar qualquer dor de cabeça. Dois lados informados. Como que essa realidade? A gente tem quase 3 décadas aí de código, mas a gente ainda percebe que existe, em alguns momentos, algum desequilíbrio nessa relação. O consumidor sabe, o lojista não sabe, o lojista ainda às vezes nem disponibiliza o código, que é já obrigatório. Como que você faz esse balanço, Rafael? Esse é um dos desafios também, não é? Quer dizer, você conscientizar os consumidores de direitos que eles possuem, muitas vezes não sabem, e também informá-los de direitos que eles imaginam que possuem, quando na verdade não tem, não é? Então, é engraçado porque às vezes a pessoa postula um direito que não está previsto em lei e abdica, abre mão de outro que está previsto em lei e que ela simplesmente não reivindica porque desconhece, não é? E mais, a Luana foi muito feliz nessa colocação do fornecedor com o consumidor, enfim, dessa consciência que deve mesmo ser pautada por ambos, não é? Porque o que a gente vem fazendo, pelo menos o Procon Santos, desde 2013, quando eu lá cheguei, enfim, é tentar harmonizar essa relação de consumo. É importante deixar claro que o consumidor e o fornecedor dependem um do outro. Claro. Né? A gente não consegue pensar no via mercado de mão dupla, né? Exatamente. A gente não pensa no mercado de consumo só com o fornecedor ou só com o consumidor. O fornecedor precisa do consumidor e o consumidor precisa, obviamente, do fornecedor na venda de produto, na prestação de serviço, seja lá a modalidade que for. Então é importante que se busque esse equilíbrio, essa harmonia, não é? E para isso nós vimos trabalhando aqui e também celebrando boas parcerias, não é, com órgãos de classe, com as entidades que representam o comércio. Recentemente nós falamos aqui, não é, a questão da Rede do Bem, que conta com a parceria dos sindicatos, das CDLs, porque eles também cumprem um papel muito importante nessa função de orientar na venda, no pré-venda, como a gente diz, também no pós-venda, não é? Porque não é só, obviamente, quando o consumidor entra na loja para comprar o produto, enfim, contratar um serviço, que ele é tido, rotulado ali como consumidor. Sim, a relação continua, né? Exatamente, e essa atenção dispensada posteriormente, muitas das vezes é o que faz a diferença para o consumidor e que serve de parâmetro ali para ele pautar a sua escolha. Falar, bom, eu vou lá na Viagens Promo, porque lá respeita não só o meu direito de consumidor quando da compra do pacote, da compra da passagem aérea, mas também depois, quando eu volto por algum motivo, por alguma razão. Enfim, essa atenção é prestada, essa atenção é dispensada, de tal modo que isso, obviamente, impacta positivamente o consumidor. Luana, a gente acabou de ter um feriado prolongado, teremos um próximo no mês que vem. A gente está com o dólar num valor bem acima, o que, teoricamente, favorece as viagens nacionais. É isso mesmo? Absoluta. Todo mundo em busca de viagens pelo Nordeste, pelo Brasil, aproveitando essa alta do dólar. Então, é o momento da gente se antecipar, procurar com antecedência para que não fique sem opção. E quais são os destinos mais procurados no Nordeste, por exemplo? No Nordeste, Natal, Maceió, Fortaleza, Jericoacoara está tendo muita procura. E o sul do Brasil agora também por causa dos períodos de festa que estão começando, decoração de Natal e tudo. Gramado está tendo uma procura tremenda. É? Tremenda. O Rafael Quaresma, ele tocou num ponto muito importante, que é a relação pós a compra, né? E isso eu acho que marca muito a questão da importância de um agente de viagem. Quando a gente faz uma compra, ela não termina no momento em que você escolhe o pacote, enfim, paga por ele. Muito pelo contrário, é a partir daquele momento que ela começa. Como deve agir um bom agente de viagem? Eu acho que a venda, ela começa no primeiro contato com o cliente. É a terceira vez que eu venho aqui, eu falo muito sobre criar uma relação com o seu cliente. Isso é muito importante. Eu acho que quando as pessoas procuram um local físico para o atendimento, entrar numa loja, procurar uma pessoa para ter uma consultoria, é uma relação que se estende até o retorno, para que ela lembre de você. Então, você dá a consultoria, você fecha a viagem, você atende o cliente durante a viagem, caso ele precise, e na volta você precisa saber como foi isso, receber um feedback do teu trabalho. Muitos clientes te trazem muitas novas informações, isso também é um conhecimento importante para quem está atendendo. Às vezes ele traz uma novidade, alguma outra situação.
Então, assim, em todos os sentidos isso é rico, tanto na relação com o consumidor e na relação profissional, conhecimento. Quando, por exemplo, um consumidor compra um pacote, chega no destino e tem algum problema, isso pode acontecer. A gente não tá alheio a esse tipo de problema. Como é a atuação do agente de viagens à distância? Telefone, WhatsApp, internet, a gente tem que agir imediatamente. Até porque, normalmente, quando a gente vende um produto, eu vendo um produto terceirizado, eu vendo serviço. Então, infelizmente, eu não vou estar lá para prestar o mesmo atendimento que eu dei na loja, né? Na agência. Então, a gente tem que estar ligado. O cliente vai ligar, chegou, não teve o receptivo, não estava esperando por ele. A gente atua, liga para o receptivo, corre atrás para resolver imediatamente o problema. É a questão do relacionamento. A gente tem que estar 24 horas ligado na necessidade do nosso cliente. É isso que acontece. E é isso Sábado, que acontece. domingo, feriado. Tem folga? Não. A gente tem uma pergunta no ponto. Pode pôr na tela, por favor? Ana Maria Lemos, de Praia Grande. Quando vocês acham que o euro vai voltar para o seu verdadeiro patamar? Olha, eu espero que isso aconteça o mais rápido possível. Mas as nossas expectativas ficam sempre, em anos de eleição, elas ficam sempre após as eleições. Então, quando o dólar aumenta, naturalmente, todas as moedas são mexidas, né? São modificadas, são impactadas. Então, acredito eu, espero e rezo todo santo dia para que depois das eleições a gente já tenha aí uma estabilização disso. Na verdade, eu acho que a economia depende do resultado das eleições, né, Rafael? Com certeza, né? Tá todo mundo aí em compasso de espera aguardando esse desenrolar, até porque eu não sou muito favorável assim à pesquisa, não é? Mas enfim, talvez fosse interessante nós vivermos uma eleição sem pesquisa, né? Já que proíbem tanta coisa, podiam proibir a pesquisa, né? Não é? Para deixar ficar aquela, aí sim, aquele suspense, aquela surpresa. É um universo muito pequeno, né? É uma quantitativa muito pequena. Tem toda lá uma metodologia, aquela coisa, enfim, mas seria interessante nós experimentarmos essa sensação, essa situação de uma eleição sem pesquisa. Mas, enfim, na eleição atual mesmo, com essas pesquisas, enfim, com as pesquisas que são feitas e divulgadas, há um... Cada vez que uma pesquisa é divulgada, a economia reage de uma maneira. Não, eu quero dizer, há uma indefinição, não é? Na verdade, né? Especulação. Por especulação e porque está bem definido, quer dizer, todos os cenários são possíveis, coisa que nós não víamos nas últimas, não é? Nas últimas eleições já tinha, com exceção da de 2014, é verdade, mas 2010, 2006, enfim, eram eleições que foram mais protocolares, vamos dizer assim, do que propriamente de propiciar uma mudança, uma surpresa no resultado. Essa está aberta, não é? E justamente por essa abertura, por essa indefinição, o mercado também trabalha a questão de especulação, né? Hoje o dólar está como se fosse o euro, quer dizer, o euro está como se fosse a libra e eu não quero nem mais saber como é que está a libra, porque a libra deve estar bem alta, né? Mas, enfim, é alguma coisa que complica e realmente faz com que os consumidores, grande parte deles, pelo menos, mude os rumos aí, né? Porque a coisa fica um pouco fora de controle, fora do orçamento da maioria, né? Da grande maioria dos consumidores, infelizmente. E a gente tem mais uma pergunta, pode pôr na tela. A Andréia Marques, bom dia, Andréia. Quem vai para Portugal e já possui o PB4, precisa também contratar o seguro de viagem? Precisa. O que é o PB4 Eu primeiro? não sei. Mas você precisa sim. Toda vez que você entra, talvez ela esteja falando do passaporte português, tá? Acredito eu, alguma licença que brasileiro não precise de alguns documentos para entrar lá. Gente, o seguro viagem, ele é fundamental em qualquer situação. Se você vai se deslocar a 100 quilômetros da tua casa, pegue o seguro viagem. Ah, mas o meu plano de saúde é um plano nacional ou internacional, ele tem cobertura fora. Precisa? Precisa sim. O seguro viagem não é um seguro de saúde fora da sua casa. Ele engloba segurança, repatriação, perda de bagagem, perda de documento, furto, N possíveis problemas que você possa ter fora da tua casa. Então, ele é importantíssimo. Então, se você fala de saúde, seguro viagem para saúde, uma coisa não complementa a outra. Eles na verdade, ele não substitui o plano de saúde. E o consumidor, ele está mais consciente dessa necessidade da contratação ou ainda não? Com certeza. Hoje a gente tem seguro, viagem corporativa. O cliente vai viajar, vai ficar um final de semana fora. Ele já pega o seguro viagem. É seguro.
Tem que fazer, é obrigatório. E caso o consumidor não contrate, insista nessa posição, como que o Código de Defesa do Consumidor pode auxiliar no momento, por exemplo, de um extravio de bagagem ou uma perda de bagagem? Bom, primeiro assim, com relação ao seguro, obviamente que a gente tem ali a socialização do risco, né? A ideia do seguro justamente é essa, quer dizer, na verdade até o consumidor paga para não ter esse tipo de problema, mas se acontecer, tinha até uma propaganda antes que falava vai que, não é? Vai então, que. vai que aconteça, você tem lá o seguro. E, obviamente, você corre o risco, não digo tanto em viagem internacional, porque aí esse risco beira o imponderado ali, fica uma situação, me parece, muito fora de controle. Mas nessa hipótese, como você levantou, da questão do extravio de bagagem, até mesmo atraso de voo, cancelamento de voo, na verdade, o que nós temos ali, nem tanto pelo Código de Defesa do Consumidor, até pelo Código Civil, que disciplina o contrato de transporte, não é? E que trabalha ali como um contrato de resultado e, portanto, a responsabilidade do transportador aéreo, seja para transportar pessoa ou coisa, é objetiva, então ele se responsabiliza pelo resultado, não é? De tal modo que a sua obrigação, e ele se desincumbe da obrigação quando ele entrega no destino pessoa ou coisa. Se eu chego e a minha mala não chega, esse contrato não foi cumprido satisfatoriamente, né? E isso por si só desencadeia a possibilidade de se pleitear uma indenização ou até um ressarcimento dos gastos. Às vezes não é propriamente a indenização, embora caiba, mas sim um ressarcimento dos gastos daquelas compras emergenciais que eu tive que fazer, porque não tinha você chega num uma destino, outra não tem roupa, por exemplo. Exatamente. Então, nesses casos, é muito importante que o consumidor, com seguro ou sem seguro até, mas ele guarde os comprovantes, as notas fiscais, no valor da moeda local, não importa, para que depois faça o ressarcimento, né? Busque esse ressarcimento. Esperamos que administrativamente, aí junto à companhia aérea, não é? A Luana falou... Haja o bom senso, Haja o bom senso, ou do contrário, utilizar aqui os canais colocados à disposição para reivindicar e defender esses direitos. Eu só quero fazer uma observação rapidinho do que a Luana falou em relação, e você comentou também do papel do agente de viagem. O consumidor tem que pensar o seguinte, não é? Hoje, muitas das vezes, você consegue essa prestação de serviço diretamente, né? Posso falar até da minha área, quer dizer, dependendo do tipo de ação, nem advogado é necessário, né? Se o consumidor, ou não sendo consumidor, mas enfim, aquele que quer pleitear algum direito, se esse direito se encaixar lá nas regras do juizado especial, não exceder 20 salários mínimos, ele pode ir com advogado, mas ele pode ir sem advogado. Hoje, se eu quiser comprar uma passagem aérea, eu posso comprar pelo site da companhia aérea, mas eu também posso fazer por alguém que me dê todo o respaldo, o auxílio e suporte. Eu posso decorar a minha casa olhando revista, eu posso contratar um decorador, enfim, um profissional lá, um design de interiores, né, como eles falam. Então, é importante que o consumidor analise, porque tudo isso é serviço agregado, né? Tudo isso é um suporte que, obviamente, se ele faz por sua conta própria, ele abre mão dessa possibilidade de ter esse suporte, enfim, de trocar ideia, experiência, como também disse a Luana, trazer, não é, esse retorno da viagem, estas impressões. Então, veja, é mais um serviço que nós agregamos ou que colocamos à disposição do consumidor. E aí, claro, aqueles que têm essa possibilidade certamente estarão mais seguros, ficarão mais respaldados, contando com o auxílio de um profissional. E falando em segurança, a gente vai esclarecer aqui para o nosso telespectador o que é o PB4, que a Andréia falou, que é o seguro de saúde gratuito do governo brasileiro firmado com os países de Cabo Verde, Itália e Portugal. Mas isso não significa que o outro seguro não seja necessário complementarmente. É importante ressaltar. Os seguros viagens têm várias categorias de cobertura, de inclusões, então é sempre importante. Vamos ver o PB4, o que ele inclui? Quais são as coberturas dele? Em alguns países na Europa, você precisa de uma cobertura mínima de 30 mil, fora a cobertura de saúde e as outras coberturas que nós mencionamos na questão. Está esclarecido, Andréia, para a gente também, inclusive. Obrigada. Muito obrigada, viu, Andréia? O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre vandalismo. Não saia daí, até já. Estamos de volta e a Dessa cumpre exigências do PROCON na travessia de passageiros entre Santos e Vicente de Carvalho. O problema agora é outro: conseguir combater o vandalismo. A parte externa e a cobertura foram lavadas. A Dersa instalou placas com os horários das barcas na entrada e perto do guichê da estação Praça da República. O antigo bebedouro, quebrado por vândalos, teve que ser substituído. Também foi trocado o piso tátil para pessoas com deficiência visual.
foram exigências do PROCON. Nós colocamos ela na nossa relação de manutenção e entregamos todas, à exceção ainda da ventilação, que nós estamos estudando uma forma de garantir uma boa ventilação aí com a chegada do verão na estação Praça da República. Mas a manutenção deste terminal na área portuária de Santos ainda provoca queixas. Atualmente, 4 barcas fazem o transporte de passageiros entre Santos e Vicente Carvalho, no Guarujá. Em média, 14 mil pessoas utilizam o serviço por dia. Demora, as barcas sem condições de dar um conforto para uma pessoa ficar sentada em pé, superlotada, tá difícil, né? Os bancos quebrados e maltratados, eu acho que poderia melhorar um pouquinho a manutenção. Para melhorar a qualidade do serviço, a Dersa garantiu que neste mês vai colocar mais uma embarcação em operação com capacidade para 450 passageiros. Outra preocupação da empresa são os atos de vandalismo, como aconteceu na semana passada, quando uma das lanchas foi pichada e equipamentos de segurança depredados. A gente aproveita, né, toda a oportunidade que a gente tem com a mídia, justamente para pedir que os usuários respeitem um pouco mais. Esse equipamento é deles, é um equipamento que está aí para servi-los, para quem vai trabalhar, para quem depende disso, né? Então, o nosso apelo é que as pessoas tenham um pouco mais de consciência para cuidar do equipamento. Denúncias sobre vandalismo podem ser feitas pelo telefone 0800 77 33 711. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada, o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, e a empresária do ramo de turismo e diretora da viagenspromo.com, Luana Cabral. Você pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados, como nossos telespectadores já participaram. Eu quero aqui agradecer, eu estou aqui acompanhando pelo meu telefone, pela nossa fanpage, a participação ativa do pessoal também nos acompanhando. Quero falar bom dia para a Andréia, quero falar para Isabela Castro de Castro, para o Vitor Vitório, para o Claudionor Carmo. Você que também está saindo de casa e que quer seguir nos acompanhando, é só entrar na nossa fanpage, que a gente está ao vivo desde as 8 horas da manhã. Tem também o nosso Instagram e o nosso Twitter. Eu vou pedir para a produção colocar na tela as fotos que nós temos do vandalismo, da parte que foi vandalizada nas barcas entre Vicente de Carvalho, porque eu estou aqui com o Rafael. O Rafael, ele esteve, como disse bem a reportagem, fazendo uma fiscalização nas barcas, e é lamentável que a gente veja cenas como essas produzidas por pessoas que utilizam e precisam da travessia diariamente. Sem dúvida, é totalmente lamentável, não é? Quer dizer, se por um lado nós empenhamos os esforços, concentramos e gastamos energia para fazer com que haja uma melhora na prestação desse serviço, é óbvio que, por outro lado, como uma consequência lógica até, o consumidor que se utiliza desse serviço precisa colaborar, contribuir para a manutenção do serviço. Afinal de contas, ele é o maior beneficiário com a melhoria e, ao mesmo tempo, o maior prejudicado com atos como esse de vandalismo. Não é? Não há como se exigir da empresa que ela faça desempenhe lá sucessivas intervenções, manutenções, se não houver, obviamente, essa conscientização por parte de quem utiliza do sistema. Eu tenho mantido bastante contato com a empresa, com a Dersa, falei com o diretor de operações no início dessa semana. O Eduardo, exatamente, o diretor da empresa, inclusive, não só de operações, não é? E aí sim o de Gregório, e alguns fatos que nos foram reportados e que nós também verificamos em loco, eles são mesmo lamentáveis, né? Quer dizer, não dá para se exigir que a empresa troque em uma semana 8 vezes a mesma papeleira, não é? Porque uma senhora quebra com guarda-chuva, porque o outro dá um soco, porque jogam o papel higiênico no vaso sanitário. Não adianta depois dizer que tem banco quebrado, maltratado. Não é? Quer dizer, uma coisa é aquilo tá largado e não justifica, mas está largado. Claro. E aí, então, ninguém vai reparar uma avaria a mais, outra a menos. Outra coisa é a empresa faz a intervenção, eram intervenções pontuais. Eu quero aproveitar para enaltecer e destacar esse comprometimento da empresa, porque
houve sim essa provocação por parte do PROCON, mas a gente sabe que não basta a provocação por parte do PROCON. Aliás, provocamos muitas empresas e nem sempre encontramos esse retorno, né? Então, claro, houve a provocação por parte do órgão de defesa do consumidor, mas mais do que isso, houve a boa vontade e a conscientização da empresa em querer, obviamente, melhorar a prestação desse serviço, porque há muito tempo, Nathalie, não se tinha, o poder público não passava por ali, não é? A última grande reforma que teve data de 2011, 2012. Então, essas... E são 14 mil pessoas, né? Exatamente. Essas melhorias que nós elencamos eram melhorias pontuais que, na grande maioria, já foram executadas pela empresa, não só a questão do piso tátil, da placa, do bebedouro, mas essa higienização do banheiro, a lavagem da fachada, a gente não via, eu até fiz um antes e depois lá, a gente não via o nome da placa, não é? Sim. A questão do telhado, o telhado foi todo corrigido, consertado. Agora, claro, não adianta a empresa fazer isso se não houver a cota parte, aqui, a colaboração por parte do consumidor no sentido de conscientizar. E como é que ele de conservar, perdão, como é que ele conserva tudo isso? Se conscientizando do que falamos há pouco. A gente não falou dos direitos, mas há também deveres. Então, se por um lado é direito dele ter uma boa prestação de serviço, é dever dele zelar. Manter. Exatamente. E é nesse sentido que a gente precisa avançar, não é? Quer dizer, dar um salto de qualidade que falta ainda, para que o consumidor utilize. Não sou eu que utilizo o serviço lá, não somos nós aqui, mas é justamente aquele que utiliza que está vandalizando, que está danificando, e aí não há estrutura que aguente essa reposição quase que ininterrupta, diária, desses objetos lá que são depredados e que, portanto, ficam sem poder ser utilizados pela grande maioria. Crime, né? Além do que é crime. Aqui, aí entra um outro ponto que não é tanto nosso aqui da defesa do consumidor. É polícia. Exato. Não, e essa questão penal, criminal, também, qual é a leitura errada que se faz, não é? Mas já que está todo mundo fazendo tudo, né? Já que tem grandes problemas, né? Na ordem do dia, falando aqui da nação como um todo, o camarada olha lá e fala, eu danifiquei a porta, quebrei a papeleira, isso não é nada para... Não vai acontecer nada comigo mesmo? Às vezes a gente vê isso, inclusive, nas nossas fiscalizações, né? Fala, mas o fulano faz, eu aqui... Bom, tudo bem, não é porque o fulano faz lá que eu aqui não vou. Fazer, né? Não é? Eu também tomo multa de trânsito, enfim, eu não posso também cometer nenhuma irregularidade, nenhum de nós pode fazer isso. Então, há a consequência, não é? A sanção para cada infração que nós cometemos. Nesse caso, aliás, o crime de dano é um crime previsto no Código Penal, se eu não me engano, no artigo 163 lá do Código, é um crime patrimonial. Agora, se por coisas mais graves, eu tenho que dar razão porque é uma crise do nosso sistema, mas se por questões mais graves não há uma devida reprimenda, imagina porque o cara quebrou lá uma papeleira, não é? Agora, vamos aprender por causa disso, faz pagar. Claro. Resolve, aí é simples, não é? Dói no bolso, Eu sei de um caso, falando da Dersa ainda, que o pessoal lá comentou comigo, de uma porta que foi levada, só que foi do lado de Vicente de Carvalho, mas enfim, foi levada por um dos usuários, o pessoal da Dersa foi atrás para ver se recuperava a porta e depois não recuperou. Tentaram fazer com que ele pagasse e não pagou. Roubou a porta. Levou uma porta lá, né? Então, quer dizer, se a gente tem essa pronta resposta, isso inibe muitas dessas condutas. Agora, a sensação de que nada acontece também, infelizmente, acaba incrementando, incentivando essa prática. Não queremos isso, queremos lutar pelos direitos dos consumidores. E pelos deveres. E pelos deveres. E queremos que os consumidores deem o exemplo, façam a sua parte, até porque, fazendo a sua parte, a gente consegue continuar podendo reivindicar esses direitos. Das coisas que foram observadas pelo PROCON, o que está pendente ainda é a ventilação. É um sistema mais adequado de ventilação por causa do nosso verão. Exatamente. Hoje, do jeito que está, não está de todo ruim. Na verdade, não está ruim. Agora, com a chegada do verão e, portanto, com a elevação da temperatura, ali demanda uma melhor e maior circulação de ar. Então, até pela estrutura que e também é aberto, obviamente não se cogita em instalação de ar-condicionado, não é nada disso, mas melhorar esse sistema de circulação, já existem alguns ventiladores, colocar outros em pontos estratégicos para melhorar o sistema de ventilação e, com isso, amenizar o impacto do calor. Só não pode vandalizar o ventilador quando ele for instalado, né? Educação, né, gente? Por favor, né? Luana, como nós brasileiros somos vistos pelo mercado lá de fora? A gente é um público
Desejado. É mesmo? Desejado. Desejado. Nós temos um alto consumo. Para vocês terem noção, mais de 1.200.000 brasileiros vão para os Estados Unidos anualmente. Então, são os destinos mais procurados. Mesmo com todas as crises que nós vimos enfrentando aí nos últimos anos, o brasileiro não deixa de viajar. Então, os americanos amam os brasileiros. A gente movimenta bastante a economia deles. Semana passada, a gente teve a finalização da Flytour aqui em Santos. Agora é uma feira muito tradicional do segmento de turismo. Agora tem a edição em Campinas. E muita gente se pergunta se compensa fechar pacotes de viagens nessas feiras. O que elas têm de diferente? Tudo, compensa muito. O termo feira, ele se aplica totalmente à prática da feira lá. Então, você acha produtos que você normalmente acha que são caríssimos, com descontos de até 50%, fora os benefícios, porque alguns hoteleiros vão até lá, eles investem para participar da feira, te oferecem benefícios que você não encontra fora dela. Então, são descontos de até 50% com benefícios, jantar grátis, passeio, upgrades, vale super a pena. Quem quer comprar um bom pacote de viagens pode com ir certeza encontra. Lá em Campinas. Quem não veio em Santos, dá para dar um pulinho. Você vai estar lá? Estaremos lá. Em Campinas, gente. E como é que foi a Flytour para viagensproum.com? Foi muito positivo, foi muito legal. Nós trouxemos, assim, muitos clientes nossos nos procuraram lá, conseguiram fazer bons negócios. A prova disso é que amigos desses clientes nos procuraram depois e não conseguiram as mesmas condições. E por causa deles, a gente estará em Campinas esse final de semana. É esse fim de semana? Esse fim de semana, de 14 a 16. A gente falou um pouquinho sobre o seguro viagem. Existe também o seguro saúde. Ele é importante também de ser contratado? Na verdade, o seguro saúde, ele está englobado no seguro viagem. O seguro viagem, o que eu tentei explicar anteriormente, é que muitas pessoas confundem. Algumas conseguem um seguro viagem pelo cartão de crédito, outras têm um plano de saúde que tem cobertura nacional e internacional, e muitas delas nos questionam na agência se vale a pena, qual é a diferença do seguro viagem. O seguro viagem engloba não só uma emergência de saúde, que porventura você tenha, né, no destino, como outras inclusões. Se você for furtado na cidade, perda de documento, extravio de bagagem, são vários fatores que envolvem. Então, Luana, se eu tenho um bom seguro viagem, um bom seguro saúde, eu preciso do seguro viagem? Sim. Sim, ele é sempre necessário, porque ele não engloba só a parte de saúde. Luana, a gente está desde o começo da semana aqui no Bom Dia Baixada falando um pouquinho sobre turismo. Eu recebi o presidente da Costa da Mata Atlântica Visitors Bureau, conversei com o secretário de Turismo do Guarujá e de Cubatão e em todas as entrevistas a gente viu a evidência da dificuldade de inserir a nossa região dentro de um pacote para ser vendido e oferecido aos turistas. Por quê? Você que está dentro desse segmento. O que falta para a gente inserir a Costa da Mata Atlântica como opção para o turista? Como, por exemplo, Jericoacoara. A gente sempre fala nisso aqui, né? Gente, investimento. Eu acho que, assim, precisamos partir do princípio da crença na nossa região, que é tão bonita. As pessoas daqui não conhecem a própria região. Verdade. Elas não acreditam no potencial de turismo. Então, acho que é o momento dos empresários se unirem, a gente ter um pouco mais de investimento e de divulgação para que isso comece a acontecer. O aeroporto, que toda vez a gente fala na chegada, na vinda do aeroporto para cá. O secretário disse que antes do fim do ano o Aeroporto Civil Metropolitano do Guarujá sai. Eu vi, estou super empolgada, gente. Eu acho que já vai ser o primeiro passo aí para a gente começar a aparecer um pouco mais. É a gente muito importante, né? Muito, muito. Eu acho que o fluxo de pessoas que saem de Santos todos os dias para viajar mostra o quanto o nosso potencial de turismo é gigante e a gente não explora. Temos que explorar. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai falar sobre a viagem do Rafael Quaresma a Brasília com relação ao assalto da Caixa Econômica Federal. Não sai daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Câmeras flagram assalto em comércio no bairro do Itararé, em São Vicente. O assalto aconteceu em um mini mercado que fica nesta rua por volta de 12:30. As câmeras de monitoramento do local registraram a ação, que durou menos de 30 segundos. Na imagem, o suspeito finge comprar um refrigerante e dá uma nota de R$20. Quando a funcionária vai dar o troco, ele levanta a blusa, mostra a arma e pega o dinheiro do caixa. Aqui, o momento em que o homem sai correndo e entra no carro.
Eu estava trabalhando no escritório, né? E eu vi na hora que o indivíduo entrou, andou pela loja e foi para a geladeira pegar um refrigerante. Só que como é um cliente estava bem vestido, não tinha por que eu continuar olhando ou verificando o que ele estava fazendo, né? Como no meu escritório tem a visão da loja inteira, então eu sempre estou vendo quem está entrando, quem está saindo, né? E na hora que aconteceu o assalto, eu estava distraída conversando com a minha irmã que estava atrás de mim. Só escutei na hora que ela gritou, tá roubando, pega! Aí eu olhei, já vi o cara correndo e desci também correndo do escritório e fui na rua ver para que lado que ele tinha ido. Além do prejuízo de R$300, fica a insegurança. Não tem nem o que falar, né? Você fica à mercê disso, né? Não tem... É rezar para Deus e pedir todo dia proteção, não tem outro jeito, né? Tem outro jeito, sim. As nossas autoridades ampliarem o seu olhar para a questão da segurança pública. A gente está falando aqui de turismo no programa de hoje. E não dá para a gente convencer o turista a vir para a nossa região se ele não se sentir seguro, né? Segurança pública, assim como educação e saúde, está na pauta de prioridades dessa eleição. Por isso que aqui a gente insiste, para que você, eleitor que nos assiste, que nos acompanha, faça uma escolha consciente. Conheça os seus candidatos e suas propostas. Só assim você vai ser capaz de, depois, cobrar se alguma coisa não der certo. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada, o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, e empresária do ramo de turismo e diretora da viagenspromo.com, Luana Cabral. Você pode participar ainda do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage, onde já estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Facebook. É preciso investimento em segurança pública também na nossa região. Também. Depois de assistir isso aí, como que a gente pode convencer de que a nossa região é tão bonita e não tem segurança? É complicado. Muito complicado. Rafael, falando em segurança, vamos falar da Caixa Econômica Federal, do assalto? Vamos falar. O que você vai fazer em Brasília? Eu fui falar... Boa notícia? Boa notícia. Eu quase achei que não tivesse essa boa notícia, porque foram quase 3 horas de reunião lá na sede da Caixa Econômica Federal, com a superintendência da Caixa, que trata também desse produto, né, do penhor das joias. Participou também o jurídico da empresa, que já tinha conversado conosco aqui em outras oportunidades, outros integrantes desse jurídico, mais ouvidoria, enfim. E o que nós expusemos à direção do banco, lá, a cúpula do banco, era justamente da necessidade de uma maior atenção e melhor atenção a esse caso envolvendo o assalto ao banco e a subtração das joias, porque o questionamento e a resignação do consumidor diz respeito a essa pré-fixação da indenização. Sim. Esse é um problema, não é? Daquela cláusula que estabelece a indenização em 1,5 vezes o valor da avaliação. E aí o banco acenava, como já vinha fazendo, com uma impossibilidade de se construir um acordo coletivo, mas nós tentamos, né, e fomos também sustentando e superando ali os obstáculos, né, no sentido de sensibilizar o banco e dizer a ele o seguinte: olha, a gente pode não fazer um acordo que contemple 100% aqui das vítimas, não é? Agora, o que não dá também é para a gente não conseguir fazer um acordo que abranja parte, pelo menos, desses lesados, desses prejudicados, desses consumidores que ingressaram, inclusive, com as reclamações no Procon, não é? São 4.000 vítimas, 3.000 reclamações, mais ou menos, registradas no Procon. E aí o que nós elencamos a Caixa, e é isso que ela está estudando, já tendo acenado com a possibilidade real e concreta de um acordo. Nós elencamos 2 pontos, não é? Por exemplo, a questão da idade. E aí, dependendo da idade que se estabelecerá, indenizaremos ou faremos acordo primeiramente com os maiores de tantos anos, não é? Embora o perfil do consumidor nesse aspecto seja muito homogêneo, então talvez a gente não consiga separar um do outro. Mas um outro aspecto é o valor do contrato, não é? Então, o que eu disse a eles, e aí, claro, a Caixa tem toda a expertise para fazer essa verificação, já que a questão é sistêmica, não é? Analisando lá os contratos dela. Mas nós ponderamos que
Os contratos com valor de até 5 salários mínimos, portanto, algo próximo a R$5 mil, representam uma fatia expressiva desses consumidores. E aí, se nós conseguirmos celebrar o acordo com essa categoria, a gente já resolve muito, não é, do problema. Também me parece que melhora a questão da Caixa junto a esses clientes, a esses consumidores, e por outro lado, que é uma preocupação do banco, e não deixa de ser nossa também, não inviabiliza o produto, porque esse é um outro aspecto. Não adianta também querer um valor absurdo de indenização se isso puder comprometer, inviabilizar o produto, ou pior, fazer com que haja o repasse desse valor de indenização para os demais consumidores. Não é isso que queremos, então é nesse sentido que a Caixa já está estudando essas possibilidades, e até o dia 21, então temos ainda essa semana e a próxima, até o dia 21 a gente vem com novidade dizendo que ficou acordado dentro dessa linha de atuação e dessa análise interna que a Caixa vem fazendo desde então da reunião do dia 4 da semana passada. Eu quero registrar aqui a presença na nossa fanpage do Elias Júnior. Bom dia, Elias. O Claudionor Carmo diz o seguinte: bom dia a todos, em especial a nossa eficiente, obrigada, a apresentadora Nathalie, aos entrevistados Dr. Rafael Quaresma, Luana Cabral, diretora de viagens da empresa da agência de turismo viagenspromo.com. Parabéns pelas explanações e orientações aos consumidores, desde os seus direitos e obrigações, como melhores práticas para serem aplicadas no transcorrer das programações dos roteiros e serviços de turismo para a sociedade em geral. O Claudionor Carmo, ele é presidente do Conselho de Turismo de São Vicente, o Contur de São Vicente, é um apaixonado pela promoção do turismo da região e é aquilo que você falou no nosso intervalo. Vive o turismo da nossa região e a gente tem muita coisa para mostrar, né? Tem muita coisa para mostrar, tem muita gente apaixonada e dedicada para fazer essa divulgação. Eu acredito que essas pessoas precisem se comunicar, planejar, montar uma estratégia para que isso comece a sair daqui da nossa região para fora, para que realmente as pessoas entendam que é uma região linda e que precisa ser mais explorada. Como o Jericoacoara conseguiu, né? Por exemplo, é um bom exemplo, é um case de sucesso. Não, e você percebe que existem destinos que se reinventam. O Ceará é um deles. Quer dizer, Fortaleza, durante uns anos, ficou em primeiro lugar em vendas durante anos e anos e anos. Depois ela perdeu um pouco disso. Como ela se reinventou? Promovendo Canoa Quebrada, Jericoacoara, parques aquáticos. Maceió não promove hoje só Maceió, promove São Miguel dos Milagres, Maragogi, destinos que estão próximos e que têm vários atrativos. São lugares maravilhosos e que mantêm a cidade lá no topo de venda, de procura e de divulgação no turismo. A gente tem pouco mais de 5 minutos para acabar o programa. Eu queria encerrar a tua participação com um alerta para quem compra, porque hoje nós temos muitos aplicativos com o avanço da internet, muitas agências, vamos dizer assim, virtuais. Quais são os riscos que o consumidor corre quando compra um pacote sem o intermédio de um agente de turismo? Eu acredito que normalmente as pessoas que se envolvem em problemas, elas estão buscando um benefício. Então, a minha mensagem é sempre a mesma: não existe milagre. Se você tem uma passagem por um preço X e você acha pela metade do preço, desconfie, não existe milagre. Se a passagem é muito barata, muito econômica e você quer comprar sem a certeza de uma data, se certifique se esse valor é reembolsável, normalmente ela é muito restritiva. Então, a importância de você ter um profissional de confiança que vá te dar essa consultoria é inegável, é indiscutível. Se você for comprar por um site, você já está acostumado, nunca teve problema, sempre tenha em mente de que não há milagre. Feche com segurança, feche com a certeza, senão procura a gente. É isso aí. Rafael, mensagem que você deixa para o consumidor nesses quase 30 anos de CDC? Eu deixo uma mensagem de alegria, de otimismo, não é? Dizer que muitas conquistas foram efetivamente obtidas pelos consumidores. Acredito que tenha muito mais ainda por vir. Esse é um trabalho incansável, aqui invencível, não é? Interminável, inesgotável, mas é justamente esse desafio também que nos move, não é? Se nós tivéssemos já essa consolidação de todos os direitos e essa conscientização de ambas as partes, a gente poderia se dar ao luxo de pensar alguma outra coisa, não é? E talvez esse dia chegue, não é? Ao mesmo tempo que
ainda se faz necessário a existência de órgãos de defesa do consumidor, talvez nós caminhemos para a evolução da sociedade com uma sociedade que dispense essa intervenção, essa participação. Talvez a gente chegue num grau de amadurecimento que consumidor e fornecedor consigam falar a mesma língua, consigam se acertar ali sem necessidade de intervenção administrativa de PROCON, do Poder Judiciário através de ação. Agora, para isso é necessário arregaçar as mangas e fazer com que essa lei que foi criada e que serviu de inspiração para outros países, inclusive, se torne real, efetiva, concreta no dia a dia. Tem muitos temas que ela ainda não trata, porque não era uma realidade na década de 90. Por exemplo, o comércio eletrônico? O comércio eletrônico, ela trata num artigo, só o 49, parágrafo único. Tem um projeto de 2012, o PLS do Senado 281 de 2012, que transforma esse parágrafo em 9, não é? Então, esses direitos precisam ser efetivamente concretizados e trazidos aqui para a população. Mas a minha mensagem é de muito otimismo. Muito obrigada pela tua participação, Rafael. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, é sempre uma alegria poder participar. Luana, muito obrigada pela tua participação mais uma vez. Sucesso na Fly Tour lá em Campinas. Bons negócios. Obrigada, gente. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Você também pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Tchau!